Então, irmãos, não fiquem desanimados, não fiquem tristes. Daniel, quando ele soube dessas visões, porque ele estava se recuperando de muitas visões que ele estava tendo. Então, a ponto, ele ficava tão impactado que ele ficava fraco fisicamente. Faltava ali, ele desmaiava, faltava ali a saúde até. E eu me lembro até da ocasião que os seus amigos foram levados à fornalha. Né? Nessa ocasião, a Bíblia diz que Daniel não estava lá. Talvez ele estivesse ocupado com as coisas do rei. E se ele estivesse lá, com certeza ele estaria entre os três também, com os três, né? Mas Daniel não estava, talvez estivesse doente. Mas uma coisa é certa, os amigos também de Daniel, aleluia, tiveram o mesmo exemplo de Daniel. E quando, aleluia, foi para adorar aquela estátua, o que aconteceu? Eles não se curvaram sobre a estátua, né? Na frente da estátua de Nabucodonosor. Então, e o Senhor, aleluia, os livrou, não os livrou da fornalha, mas os livrou lá dentro na fornalha, não é assim? Então, aleluia, a igreja também, irmãos, nós temos que, aleluia, confiar no Senhor em todo tempo, seja fora da fornalha, seja dentro da fornalha, e confiar. Não é fácil, né? Não é fácil, mas o Senhor, aleluia, nos dá força. O Espírito Santo, aleluia, é quem derrama a sua unção sobre as nossas vidas, né? Às vezes nós achamos tão incapazes de fazer as coisas, né, para Deus, tão incapazes. Mas, aleluia, se buscarmos ao Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Glória a Deus, aleluia, porque o objetivo do nosso Deus, aleluia, ali na cruz do Calvário foi para nos salvar e para irmos até o fim, como Ele foi na cruz e foi vitorioso, aleluia, na ressurreição, e está nos céus glorioso também, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, naquele tempo se levantará Miguel, é o primeiro versículo, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória a Deus, aleluia. O seu nome está escrito no livro da vida, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, naquele tempo, aleluia, ele estava falando para o povo os judeus, porque ele estava preocupado com o povo que seria. Então, Deus revelou para ele o que seria no fim. Naquele tempo, o teu povo será livre, será guardado, e virá o Miguel, né? Será um tempo de angústia, sim, da grande tribulação, qual nunca houve. Mas todo aquele que se encontrar escrito no livro será salvo. Glória a Deus, aleluia. E isso também vem para nós, né? Para a igreja. Todo aquele que se encontrar escrito no livro da vida será salvo. Glória a Deus, aleluia. Damos graças ao Senhor, aleluia, por esta promessa, né? Daniel, ele era uma figura política. Então Deus revelou para ele o que seria no futuro daquele reinado, porque ele era uma figura importante, ele precisava saber, mas também para levar consolo ao povo de Israel. Então, todas essas visões que ele teve, os sonhos que ele interpretou, tudo era direcionado para o povo judeu, né? Para o povo de Israel. Alguns já haviam voltado, e outros ainda iriam voltar ou não, como foi Daniel. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Daniel buscava o Senhor constantemente. Diz a palavra que ele o buscava de dia,
de manhã, à tarde e à noite. Ele tinha no palácio uma janela exclusiva de oração. Então ele se ajoelhava como se fosse para direção a Jerusalém. E todos os dias ele orava sobre as cidades de Jerusalém. Ele não podia estar ali mais, mas com a sua oração ele tinha certeza que Deus iria agir, que Deus iria fazer algo maravilhoso com aquele povo ainda. Não perdeu a esperança. Talvez a preocupação já até havia dissipado nesses momentos. Mas, aleluia, o Senhor é que dá, aleluia, a vitória para aquele povo e para nós também. Glória a Deus, aleluia. Então, em Mateus 24, 21, fala: porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e essa palavra, o próprio Jesus que estava falando, ele foi indagado acerca do final do tempo, dos sinais de destruição de Jerusalém, do fim do mundo. Então, ele próprio estava ensinando os seus discípulos que tudo isso ia acontecer, e ele cita Daniel. O profeta Daniel falou, então ele corrobora a visão de Daniel. E tudo que Daniel escreveu estava ali. Os livros de Daniel comparado a Apocalipse, e eu vou até citar alguns versículos de Apocalipse também, porque é um livro apocalíptico também. Eu não sei, eu não sou escatologista, grande pregadora, mas os irmãos têm ouvido, muitas coisas nesses últimos tempos sobre os sinais da vinda do Senhor, esses grandes sinais que estão acontecendo, e tudo isso está registrado no livro de Daniel, em Apocalipse. Então, importa que fiquemos vigilantes. Como ficar vigilante? Sempre em oração, examinando a Escritura para ver se está tudo ali comprovado mesmo. Fugir da aparência do mal, porque, aleluia, todos esses sinais e maravilhas vêm para que possamos ter uma vida digna com o Senhor, fugir de todo mal, da aparência, amém? Então, irmãos, vamos ficar vigilantes, porque o próprio Senhor falou: vigiai e orai. Primeiro ele falou vigiai. Vigiai que é o quê? O exame da palavra de Deus, exames contínuos todos os dias do seu coração, ver as coisas, mas não olha, tô suando tanto. Mas não se entristecer, não ficar tão desesperado. Obrigada. Assim mesmo, Vou pregar, dá um suador que meu Deus do céu. Então, irmãos, vamos ficar firmes, amém? O outro versículo, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e nojo eterno. Então o Senhor estava concluindo ali, aquele povo, ele iria ser salvo, viria Miguel, mas naquele dia muitos ressuscitariam para, aleluia, a vida eterna, e outros para a vergonha e nojo eterno. É o que iria acontecer, Um grande número de pessoas, os salvos, irão ressuscitar naquele dia, Aleluia. E eu quero estar no meio desse grande número, Quem deseja estar também, Levante a mão e fala: amém, eu estarei até o fim ali naquele grande dia, entre os salvos, aleluia. Mas a outra parte, aqueles que não deram crédito à pregação nenhuma, aqueles que não deram crédito ao nosso Deus, ao seu sacrifício na cruz, que até hoje não creem, que até hoje não se dobram à palavra de Deus. Muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas assim, ímpias e incrédulas,
que não creem nas Escrituras, que até deturpam, que procuram buscar coisas contra a palavra de Deus, duvidando da sua existência, da existência dos profetas, existência até de Jesus. É o que vemos, é o que ouvimos nos dias de hoje, né? A rede social está contaminada de tantos estudos assim, né, contra a palavra de Deus. E cuidado também, que tem muitos estudos que falam de Deus, mas às vezes a gente tem que ficar vigilante, porque nem tudo que se fala é aprovado na palavra de Deus, né? Às vezes vem sutilmente ali um tema e a gente fica curioso e vai ouvindo, e às vezes está deturpando tudo, está tudo ao contrário. Então, por isso que temos que ficar vigilantes também nos dias de hoje. Aleluia.